A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar o livro de Judite. Mais um livro, hein, pessoal? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração invocando a São Miguel Arcanjo e pedindo a sua proteção para nós, para o nosso estudo da Bíblia, pro Padre Daniel Ribeiro, pro Papa Leão XIV e para toda a nossa família. Vamos lá? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos ao livro de Judite? Vamos lá. Livro de Judite. Antecedentes do assédio de Betúlia. Capítulo 1. O poder de Nabucodonosor. Arfaxade, rei dos Medos, tinha submetido ao seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralhas de 70 côvados de altura e 30 de largura, e pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Estas eram de forma quadrada e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu-o na grande planície chamada Ragal. Aliaram-se a ele todos os habitantes das regiões vizinhas do Eufrates, do Tigre e do Idaspés, e nas planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Então engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor e seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos do Carmelo e de Galaade, aos galileus na grande planície de Esdrelão, aos habitantes de Samaria e aos povos de além do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Gesem e até aos confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestavam unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até a expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos estes povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que havia de tomar vingança de todos eles. Capítulo 2. No 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do 1º mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria.
Convocou todos os anciãos, todos os seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal do seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos, sem consideração alguma, e me sujeitarás todas as fortalezas. Campanha de Holofernes. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição, conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados de infantaria e 12.000 frecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas e inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse. Depois, para quando ele passasse. Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com os carros, os cavaleiros e os frecheiros, que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Assíria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célere cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarse e os filhos de Ismael, que habitavam defronte do deserto ao sul da terra de Selom. Passado o Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Caboras até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginam o Eufrates, desde a Cilícia até a terra de Jafé, que se estende para o sul. Levou todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou a fio de espada todos os que lhe opunham resistência. Depois desceu as planícies de Damasco no tempo da colheita e queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. Capítulo 3. Então os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia, enviaram seus delegados a Holofernes para dizerem: cessa a sua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetendo-nos a ti, do que morrermos depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, todos nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos e cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos,
todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo o que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um Senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares, homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos Idumeus, na terra de Gabaá. Depois de haver conquistado suas cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Capítulo 4. Os judeus prepararam-se para a guerra. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda Samaria e seus arredores até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliacim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelão, que está fronteira à grande planície vizinha de Dotaia, e a todos os das terras pelas quais havia passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliacim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com um cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbio das nações pagãs.
Eliacim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo nestes termos: Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força e em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele, não com as forças das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus e todo o seu coração que visitasse o seu povo de Israel. Capítulo 5. Aquior elogia Israel. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isso, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então todos os chefes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me quem é esse povo que ocupa as montanhas, quais as cidades em que habitam e qual o efetivo de seu exército, em que consistem o seu poder e a sua força, e quem é o seu chefe? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá da minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais, que honravam múltiplas divindades, e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e que fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome, e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu senhor, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram de sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-la de novo à escravidão. Eles fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição, o inumerável exército dos egípcios foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nenhum ser humano se fixar.
Ali tornaram as fontes de água amargas em águas doces e potáveis, e por espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda a parte onde entraram sem arco e sem flecha, sem escudo e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor, seu Deus. Mas sempre que, ao lado de seu Deus, eles adoravam outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto ao seu Deus, o Deus do céu, dava-lhes força para resistir. Finalmente derrotaram os reis cananeus, jebuseus, feruzeus, heteus, heveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom, e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo se desviado do caminho em que Deus lhe tinha ordenado trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações e muitos dentre eles levados para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão, acham-se reunidos desde há pouco, retornaram à posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, e então subamos e os ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas, se esse povo não está marchando de nenhuma ofensa para com seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo eles homens sem armas, sem forças e ignorantes na estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas, e quando tivermos capturado seus príncipes, o cortaremos em pedaços. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra e que não há outro fora dele. Capítulo 6. Aquior banido por Holofernes. A essas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predissestes que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando os tivermos ferido a todos como a um só homem, perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. Assim aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados atravessará tuas costas e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão para ser exterminado com eles. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes. Muda a palidez de tua face, se pensas que minhas palavras não se podem realizar. E para que saibas que terás a mesma sorte que eles, será desde já associado a esse povo,
a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tornaram-no e se foram através da planície. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra ele os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram Aquior e uma árvore pelas mãos e pés. Abandonaram-no ali amarrado e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas desciam de Betúlia, encontraram-no e, soltando-o, levaram-no para a cidade. Puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, e por Carmi, também chamado Gotoniel. E estando no meio dos anciãos e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara e como a gente de Holofernes quis matá-lo por ele ter falado assim. E como Holofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse por esse motivo entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquior com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto por terra em adoração diante do Senhor, e todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Mostrai que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmos e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: o Deus de nossos pais, cujo poder proclamastes, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os seus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas tu e os teus conosco, como for do teu agrado. Então Osias, despedida a assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciãos, pois já tinham terminado o jejum, e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E quem ainda não deixou seu like, eu agradeço imensamente se puder deixar. A jaculatória de hoje será: Senhor, aumentai-nos a fé. Repetindo: Senhor, aumentai-nos
a fé. Bem pequenininha, hein? Senhor, aumentai-nos a fé. Por hoje é só e até amanhã, pessoal, se Deus quiser.